Estamos ao vivo para mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores. Hoje é dia de fofocas terapêuticas neste canal e hoje tivemos algumas questões técnicas, por isso que estou aqui, estou no celular, olha a cena, mas é sobre isso, meus amores, porque a fofoca não pode parar. Você tem que saber da vida alheia, eu tenho que saber da vida alheia, temos que saber da vida alheia. Então, hoje é dia de fofocas terapêuticas neste canal. Então fica aí, pega o teu chá, que eu já peguei o meu. Pega o teu chá, o teu café, o teu bolo, porque hoje nós vamos fazer fofocas terapêuticas. Estou animada, temos uma convidada maravilhosa hoje aqui. Então, aproveita, temos um tema incrível. E antes de chamar a nossa convidada, eu só quero dar um recadinho para quem está acompanhando as páginas. Porque amanhã é dia 4/4, é dia de portal energético. Eu já expliquei como vocês aproveitam essa energia, mas se vocês quiserem potencializar, eu estou fazendo um tratamento de prosperidade que começa amanhã. É um tratamento de 15 dias, onde a gente vai fazer ativação e limpeza de bloqueio de prosperidade e ativação de signos, dos signos para você equilibrar a energia deles no seu corpo e do planeta Júpiter, que é o planeta regente, que traz prosperidade e boa sorte. Então, aproveita que ainda dá tempo de se inscrever, me chama aqui, eu vou deixar depois o link aqui para quem quiser entrar, porque o tratamento está poderoso. E agora, sem demora, eu vou chamar aqui a nossa convidada, Suzel, que vai trazer um tema maravilhoso aqui, que é emoção negativa. Pode te fazer muito bem. Vamos conversar com ela para saber o que isso significa? Porque eu fiquei curiosa. Bora! Vem, Suzel! Boa noite! Boa noite, linda. Tudo bem com você, Pérola? Tudo, é um prazer enorme ter você aqui. Gratidão por estar conosco nesta quinta-feira, neste Fofocas Terapêuticas. Esse programa onde nós falamos da vida alheia, assim, porque aqui nós falamos de fofocas que curam. E eu quero que você se apresenta para essa audiência maravilhosa, fala quem é você, o que você faz, para o pessoal ir te conhecendo. Eu sou a Suzel, terapeuta energética integrativa de liberação emocional, de traumas, bloqueios, de ancestralidade. Estou já nesse caminho há mais de 3 anos. Sou também leitora de plano de alma e também reikiana, mas hoje a técnica com a qual eu trabalho é Energy Healing, energia de cura. Então tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. É assim maravilhoso estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com você. Gratidão, sua linda. Muito obrigada por estar aqui, também é um prazer. E eu já começo com uma pergunta que vai fugir do tema, mas você me trouxe curiosidades. O Fique à que é vontade. essa questão de leitura de alma? Conta pra gente. Esse é um termo dessa forma que eu não conhecia. Então, eu falo o termo certo, né? Porque eu perdi umas palavras. E o que isso faz? Me soou muito interessante. É leitura de plano de alma, na realidade. Né? A formadora Kate Groman, que na realidade foi com ela que eu comecei a despertar realmente para o lado energético do meu propósito de alma, eu falo, né? Nem propósito de vida, porque enquanto nós estamos com um propósito de vida, nós trazemos para este plano no qual nós estamos. Mas quando já é um propósito de plano de alma, já transcende para a quinta dimensão e daí para cima. Então, foi com ela que eu despertei, porque me chamou muito a atenção, né? Eu era muito podada, na realidade. E então eu não pude nada desenvolver, não podia fazer, era muito fechada. E quando eu pude começar a pesquisar, trabalhar, entender realmente quem eu sou, aí envolve o autoconhecimento, eu me deparei com a Kate, fazendo a propaganda dessa formação de leitora de plano de alma, né? E isso me chamou muita atenção. Eu poderia fazer essa formação com ela ou ter um atendimento com ela, que dava praticamente o mesmo valor. Falei, bora fazer a formação. Então, eu fiz a formação. A formação é através do seu nome completo, né? Você tem os objetivos, as metas, os desafios, tanto materiais, mundanos ou espirituais. Então, é isso que envolve a leitura de plano de alma. E aí envolve numerologia, tem símbolos, é bem assim maravilhoso
complexo, porque leva um tempo para se fazer, não é tipo assim, vamos fazer agora? Não, impossível, não tem como, tá? Tem toda a programação que pode ajudar, mas não, é realmente pegar o nome da pessoa completo, né? Se tem também, que nem mulher que tem nome de casado, e hoje também tem os nomes que agregam o sobrenome das esposas, então tem também todo esse trabalho em cima, então desenvolve assim um trabalho energético muito grande, porque não é só realmente você verificar lá a numerologia, os símbolos, não, é algo mais complexo, é muito profundo, tá? Então, essa parte que é gostosa de ser leitora de plano de alma, né? Mas daí eu vim me desenvolvendo, passei também pela Roberta Rocco com os Seven Healings, que fiz toda a formação, a primeira formação, o primeiro nível de formação, sou certificada por ela também, e foi aonde eu falo que eu não estava bem, eu não estava no nível energético que precisava para chegar até o meu formador hoje, o André Sampaio, né? Porque eu já, antes de entrar na formação da Roberta Rocco, eu já via chamadas do Energy Healing com o André Sampaio, mas como eu não estava no nível energético que era necessário, eu tinha vontade de bater nele. Para mim, o que ele faz nas chamadas, o que ele apresenta, eu falava, gente, como ninguém denuncia esse cara, um charlatão assim, ó, tá aí para todo mundo ver. Mas, né, tipo assim, você não entende do negócio, não vai querer me denunciar porque não faz sentido. Então, eu fiquei na minha, participei da formação da Roberta Rocco, só que daí, quando eu elevei o nível através do Seven Healings, aí a vez seguinte que eu vi o chamado do André Sampaio, aí eu surtei de vez, né? Falei, poxa, como que eu nunca não estava, aí que eu fui entender várias coisas. E dentro da formação do Energy Healing, daí com o André Sampaio, que está na realidade, essa semana agora nós estamos na semana do Curatlon, que é onde ele faz a chamada para abertura da formação do Energy Healing, do primeiro nível. É assim, eu fiz o 11º Curatlon de fio a pavio, não perdi um e não tenho perdido mais, a não ser quando tem encontros lives também, que demandam atenção, né? Que daí a gente sai fora um pouquinho, mas fora isso, depois amanhã já estou vendo a live de novo, porque todo Curatlon, um é diferente do outro, um a gente sempre aprende um pouco mais. Fala, mas você já está lá, porque eu sou nível 3 já, e semana que vem tem outra formação com ele, final de semana todo. Então, você fala assim, mas né, não vai parar de estudar, não vai parar de aprender? Não, porque todo dia nós somos um ser novo. Assim como o dia nasce novamente, nós também acordamos novamente quando nós passamos da noite para o dia. Por mais que fale assim, não consegui dormir nada, mas os cochilos que você teve, com certeza serviu para você desligar um pouco e depois poder despertar novamente. Então, hoje, né, o leitor de plano de alma é fantástico, mas falar para mim das técnicas que você tem, não estou falando de conhecimento, tá? De técnica de trabalho. Qual você não abre mão? Energy Healing. Energy Healing, ele engloba todo o conhecimento que eu tenho de leitora de plano de alma, de Seven Healings, eu trago tudo para o Energy Healing, do Reiki, tudo. E com isso, tudo que eu vou pesquisando, tudo que eu vou agregando em matéria de conhecimento, eu posso usar tudo dentro do Energy Healing. Ele é muito flexível em matéria de conhecimento. Depois, as técnicas que é usada, as macros energéticas de quinta dimensão, é assim, surreal. E a principal energia trabalhada dentro do Energy Healing é amor incondicional, direto da fonte criadora, independente da denominação de religião, assim, de rótulo que se coloca em cada grupo religioso, né? Entendi. Dentro do Energy Healing trabalha com tudo, por causa simplesmente do amor incondicional. Entendi.
Só para contextualizar você que está nos assistindo, você fala, o que é quinta dimensão, gente? Deixa eu só dar uma... Isso é um termo complexo, então só dando uma questão simples. Nós vivemos no mundo de terceira dimensão. Vamos colocar que a essa questão de sim 3D ou quinta D significa o estágio evolutivo e de consciência que o planeta está. Nós vivemos numa terceira dimensão. E nós estamos num processo de evolução para chegar à quinta dimensão, que é um nível de evolução maior, onde o bem-estar, a, a harmonia, o amor incondicional, ele reina, sabe? Então, ele é uma consciência, um estilo de vida, uma dimensão onde a harmonia prevalece. Então, quando nós falamos técnicas de quinta dimensão, tratamento de quinta dimensão, é com essa energia potente que te ajuda a vibrar na frequência do amor. Tá? Então, de uma forma simples, isso é quando a gente fala uma 5D, porque tem muito terapeuta que fala, mas esquece que o cliente não sabe. Às vezes a gente esquece, a gente se empolga, principalmente quando a gente está falando com o terapeuta. Terapeuta falando com o terapeuta tem aquela loucura. Porque se você está de fora, você não entende o que a gente fala. Na verdade, eu não entendo o que ele fala. Mas quando a gente fala de coisas de quinta dimensão, é isso, é que é uma energia elevada. Que nem a Suzel falou, quando ela não tinha energia elevada, que é o quê? Quando o amor incondicional dela ainda estava baixo, tem informações que ela recebia que não faziam sentido e que pareciam sensacionalismo, porque essas técnicas muitas vezes parecem isso mesmo, principalmente quando você não está alinhado. Agora, quando você começa a alinhar, você começa a entender, sim, isso é possível. Porque a gente acredita que não é possível porque é a consciência da terceira dimensão. Na terceira dimensão existe limite da até onde você pode ir. Na quinta dimensão não tem. Porque você entende que tudo é possível desde que você saiba o caminho para fazer. Óbvio, tudo é possível dentro das leis da natureza. Vamos trazer isso aqui, porque a gente tem as leis da natureza com que a gente não briga, porque o pessoal já acha que a gente está com um papo de maluco. Não. Dentro das leis da natureza, tudo é possível desde que você saiba como se alinhar com isso. Então, é mais ou menos isso, assim, só para a gente dar, porque isso dá uma confusão. Quando a gente fala 3D, 5D, até que no começo, quando eu ouvi essas coisas, eu falei, gente, do que vocês estão falando? E a maior parte das pessoas não sabe explicar o que é. Daí você fica mais confuso ainda, que você fala, ok, é 5D, e o que isso significa? A maior parte das pessoas não sabe. De uma forma simples é isso. É uma energia altíssima que vai te levar para uma consciência de amor incondicional. Simples assim, conseguimos resumir uma 5D? Conseguimos resumir uma 5D. Traz o óculos da 5D. Entende? Cinema, 3D? Eu quero. E se você está se perguntando, sim, existe uma 4D, tá? Existe, porque são níveis. E existem níveis além da 5D, mas a gente está tentando chegar na 5D. Então vamos lá, porque a gente nem chegou, não, vamos pensar no próximo ainda. O próximo é o próximo. Então vamos com calma. Mas explicando essas questões, você trazendo essa história bem interessante da sua questão evolutiva, né? Que você começou entendendo você como você é, foi elevando a tua vibração até chegar agora, Seven Healing, né? Que você falou, o nome da técnica, é isso? Agora é Energy. Eu passei pela Seven Healings, né? Que foi onde eu realmente despertei para o Energy Healing. Entendi. E agora você trouxe esse tema para a gente, que a emoção negativa pode te trazer, te fazer muito bem. E dentro do que você trouxe, pelo que eu entendi, já trouxe um pouco do que você quer trazer. Então, explica, assim, traz essa visão dentro da tua vida. Como é que você diz que essas energias negativas, essas emoções negativas podem te fazer muito bem? Porque justamente as pessoas fazem de tudo para não sentir emoção negativa nenhuma, né? Tentar extinguir da vida. Então, traz esse conceito que você provavelmente viveu na prática para o pessoal entender essa visão bem curiosa. É interessante porque, assim, realmente é vivência, né? E dentro desse processo de me conhecer, me entender, foi onde eu fui descobrindo que as emoções, independente de qual eu estiver vivendo no momento, ela sou eu. Ela não está fora, ela não veio, alguém me deixou. Não, ninguém te deixa nada. É única e exclusivamente você com você.
A pessoa fez, show, a pessoa pode ter feito, não interessa. Mas o que você fez com você? O que você se permitiu fazer com você? Ah, eu não tive escolha, eu tive que deixar. O fato de ter que deixar foi uma escolha. Então, nós fomos, né, vou falar bem por mim mesmo, criados de que quando está tudo bem, excelente. Nossa, vibra, pula, sai contando que está feliz, que aconteceu, que ganhou, e, e tudo que é positivo, né? Viva intensamente o positivo. E quando é o negativo? Ah, o negativo simplesmente engole o choro. Ah, você tá bravo? Tá à toa. Mas não fala como assim à toa. À toa como? Se eu fui ensinada de que o outro que faz, o outro que me prejudica, o outro que me puxa o tapete, vamos dizer, num trabalho, né? E na realidade não é. Levando para o trabalho. Se eu não estou satisfeita com o trabalho, quem tem que se mexer? Eu. Não tem outra resposta. Ah, mas eu não tenho, sei lá, faculdade, não tenho ensino, não tenho currículo. Tem. Para tudo que nós precisamos, nós já nascemos com a resposta. Então, volta lá. Tudo eu comigo mesmo. Aí, como fica a respeito das emoções negativas que podem nos fazer bem? Sentir raiva de alguém. Tá, mas por que eu estou sentindo essa raiva da pessoa? O que a pessoa fez realmente é para me deixar com raiva e querer matar a pessoa ou é para me deixar com raiva e agradecer a pessoa? Qual é o aprendizado que eu vou tirar? Porque como nós estamos aqui, como você bem colocou, na terceira dimensão, nós estamos aqui para evoluir, para aprender. Porque desde o nosso nascimento, até antes, na barriga da nossa mãe, nós já estamos aprendendo. No ventre mesmo, nós estamos lá, ouvindo a voz da nossa mãe, do nosso pai, quem está à volta, sentindo o que nossa mãe sente, né? Vendo o que ela vê, ouvindo como ela ouve. Então, nós já estamos recebendo toda a informação, nós vamos sendo formados realmente, desde a parte física, parte mental e espiritual. Então, quando nós aí passamos a ter consciência um pouco do que nós somos, porque muito vem de família, de formação familiar, aí vem de formação escolar, faculdade, aí depois vem ambiente de trabalho e continuando a vida. Nós somos, vamos dizer assim, condicionados a fazer aquilo, vamos dizer assim, não vou nem falar que é o que agrada, mas aquilo que deixa mais confortável a maioria. Então, às vezes, fala assim, ah, você é a ovelha negra da família. Por quê? Porque eu estou preocupada comigo. O que eu sinto? Como que fica comigo? Tá, eu não estou contente com o que a pessoa falou. Aí entra numa outra parte. O que a pessoa falou é responsabilidade dela. O que eu senti é responsabilidade minha. Lógico, precisamos ter muito discernimento, muita sabedoria para ter, para conversar, principalmente se for conversas difíceis, como se chama hoje, né? Não é mais DR, discutir relacionamento, seja ele qual for, vai mudando os termos, né? Então, precisa realmente de muita sabedoria, muito discernimento, até impostação, um tom de voz, as palavras que vai ser usada, para, lógico, se é possível, para que eu vou ferir o outro? Porque se eu estou machucando o outro, eu estou me machucando. Porque se nós temos uma única fonte criadora, eu atingindo a fonte criadora, vamos dizer assim, negativamente, eu estou me atingindo por tabela. Aí vamos lá para outro conceito. Tudo que vai volta. Então, o que eu quero que saia de mim? Porque vai voltar para mim. Ah, mas eu não estou vendo. Que bom que você não está vendo agora. Mas ali na frente, nós temos uma memória bem assim, curta, né?
e vai acontecer algo que você fala, nossa, mas eu nunca fiz nada para isso acontecer comigo. Eu sempre faço coisa boa, estou sempre ajudando as pessoas. Tá, mas num momento que você, sem assim pensar um pouquinho, para usar as palavras com discernimento, você machucou a outra pessoa, você já mandou. Aí agora você pode estar recebendo, né? E aí voltando para as nossas emoções negativas, como que ela pode nos fazer bem, como eu falei, né? Eu vou usar para destruir a outra pessoa, entre aspas, ou eu vou usar para aprender algo. Então, independente se é uma emoção boa ou se é uma emoção negativa, algo eu aprendo. Se é boa, eu logo pulo de alegria e estou aprendendo. Show. Às vezes nem percebo que estou aprendendo, mas estou aprendendo. Mas quando é negativo, a gente precisa parar para observar. Por que que eu estou sentindo aquela emoção naquele momento? Para que que eu estou sentindo aquela emoção? O que aquela emoção negativa quer me dizer? E é aí que a gente, vamos dizer assim, para. Por quê? Porque vamos lá levar para raiva, tá? Um exemplo básico. Eu fiquei com raiva de alguém, independente da situação, dentro de casa, no trabalho, acabou acontecendo em alguma situação na rua, até no trânsito, né? Porque hoje o trânsito tá legal pra caramba. Mas qual é, qual é a primeira coisa que a gente faz? Para de respirar. Ninguém percebe isso. É só notar. Qual é a primeira coisa que faz? Travou. Travou o quê? Primeiro, a respiração. Depois, você já travou todos os músculos. Você retraiu todo o seu corpo. Você pegou aquela emoção para você, que nem é sua às vezes. É a pessoa que passou perto de você que não tá legal, mas você foi no fluxo dela e já quis também sair batendo em tudo quanto é carro. Bom, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar a respirar, né? Os grandes gurus falam, para e respira. Ou tem a história também, deixa o barro secar, né? Que é muito interessante essa historinha. Por quê? Porque nós precisamos voltar para nós. Quando nós estamos com alguma emoção negativa, estamos alimentando esta emoção negativa, nós simplesmente saímos de nós, deixamos de nós. Como assim saímos de nós? Nós deixamos de estar conectados com a nossa essência. E qual é a nossa essência? É a essência divina, independente de qual denominação você participe e você acredita. Porque a essência divina é uma só, não tem duas. Daí, a partir do momento que eu estou desconectada da minha essência, eu fico fora de mim. E respirando, eu volto a ter essa conexão. Eu volto a conseguir a pensar no que pode estar acontecendo. Eu volto a ter a visão do ambiente que eu estou. Que às vezes já vi situações da pessoa ficar cega, literalmente de raiva, que depois, conseguindo conversar com a pessoa, ela fala, não, mas não tinha, não fiz, não vi, não isso, não aquilo. Não, fez. Tudo isso e muito mais ainda, que daí tem certas coisas que não vem ao caso ficar trazendo, né, novamente, para a pessoa realmente não surtar de vez, vamos colocar assim. Mas então, diante de uma emoção negativa, nós precisamos, primeiro de tudo, respirar. Respira. Respira, porque aí você volta para o momento presente. Continua respirando, por mais difícil que pareça, por mais assim incômoda que a emoção pareça, porque às vezes a emoção vem quando você está com muitas pessoas do lado e aí você começa a olhar as pessoas e aí parece que aquilo vai inflamando mais ainda.
né? Vai servindo de combustível. Então, não, começa a observar. Aí eu costumo falar, fique surdo a tudo. Mesmo que esteja assim, alguém do teu lado que te ama, que te quer bem. Por quê? Porque às vezes o simples fato de você ouvir a pessoa e ela falar para você, respira, fica calmo. O que você faz? Você vai do contra. Você continua dando. É como se esse fica calmo, respira, né? Como se fosse um combustível para essa emoção negativa. Então fica surdo. Volta para você. Volta para você, respira. Não interessa o que estão falando, o que estão fazendo. Né? Por quê? Porque daí você consegue se reconectar com a sua essência e aí você consegue ter, vamos dizer assim, não o controle da situação, mas o controle de você, que é o que é mais necessário. Sim. Né? Total, 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 total. Por mais difícil que seja, né? As pessoas falam, eu não tenho controle disso, eu não tenho controle daquilo. Não precisa. Tenha primeiro o controle de você. Essa é a primeira coisa. Eu diria que não é nem só o controle, é se permitir fluir. Porque às vezes as pessoas confundem o controle sobre você controlar as emoções. E é aí que as coisas começam a dar errado. Isso é muito importante. Eu te interrompi porque eu passei por isso e eu vejo muita gente nos meus atendimentos que estão controlando as emoções, só que na verdade não é controlar, é prender. E aí, meus amores, prender emoção não se prende, emoção se trabalha. Sim. Emoção se sente, se permite sentir e se trabalha. Eu falo uma coisa que é difícil de viver, mas é verdade. Não existe emoção negativa, existe emoção mal trabalhada. É diferente. É diferente. Você trouxe isso de uma forma muito bacana e eu queria aproveitar para trazer um exemplo para ilustrar o quanto as emoções influenciam na nossa vida. Claro, por favor. Como eu abri no começo, eu vou iniciar amanhã um tratamento de prosperidade, né? Só que assim, eu decidi fazer algo dessa vez que eu nunca tinha feito, que é fazer um tratamento pré. Então, quem já se comprometeu com a prosperidade, eu falei, quer saber, vou dar um tratamento extra para quem for entrando. Porque semana passada, para quem acompanhou, foi dia de eclipse, no final de semana. Tivemos um eclipse fortíssimo, solar, né, parcial. Eu falei, putz, essa energia do eclipse, ela é muito poderosa para justamente o quê? Limpar a emoção. O pessoal entrou num tratamento de prosperidade. Eu não vou aproveitar essa energia para ajudar a tirar as emoções que não servem? É claro que eu vou. Eu falei, quer saber? Eu vou começar uma semana antes do tratamento. E eu faço ativações astrológicas, né? Eu criei uma mesa, inclusive, para isso. E aí eu falei, beleza, eu vou dar de bônus fazer essa ativação, porque a gente vai trabalhar os 12 signos no tratamento e Júpiter. Falei, vamos começar vamos ver o que os astros dizem que precisa, os elementos e tal. E aí eu fui fazer as ativações. Uma das coisas que precisava ser equilibrado é o elemento água. O que o elemento água nos diz quando a gente trabalha um mapa? As emoções. Daí eu vi, tem gente que estava com excesso de água e tem gente que estava com falta. E o que isso significa na prática, gente? Os desequilíbrios emocionais daquelas pessoas as estavam impedindo de se conectar com a prosperidade delas. Por quê? Como a Suzel trouxe, quando você não está com a emoção bem trabalhada, você não é você. Você se desconecta de você. Você não olha para quem você é. Então, como é que você acha que você vai conquistar o que você verdadeiramente quer se você não sabe lidar com quem você é? Sinto muito, essa é a verdade que as pessoas não falam sobre prosperidade. Prosperidade começa em você. Se o seu emocional está desequilibrado, a prosperidade é como se você está aqui e a prosperidade está aqui. Quanto mais emocionalmente abalado você tá, não é a prosperidade que se afasta, é você que se afasta da prosperidade. Gente, o dinheiro, ele não tá nem aí. O dinheiro, ele é neutro. Ele vai para quem sabe se alinhar e cuidar dele. E quem tá emocionalmente preparado para recebê-lo. Por quê? Isso é uma coisa, uma chave muito forte. E eu não sei por que eu tô falando isso. Na verdade, eu sei. Quem tá aqui nessa live precisa ouvir isso. Continua. Se você não se acha merecedor, você acha que o dinheiro vai ficar com você, eu sinto muito, ele não vai. Não vai.
É isso que as pessoas não entendem. Por que eu falo tanto de poder pessoal? Porque quanto mais você estiver conectado com o teu poder pessoal, o teu merecimento, a tua autoestima, mais fácil é de você conectar com a tua prosperidade. Muito. Tanto é que nesse tratamento, uma das coisas que estão ativas é o sol. Por quê? Para ativar o poder pessoal, porque as pessoas estão desconectadas. Quanto mais longe você estiver do teu equilíbrio emocional e do teu poder pessoal, mais longe você está da tua prosperidade. Você não prospera? Como é que você lida com as suas emoções? Como é que você lida com você? O que você se acha merecedor? Porque eu ouço muita gente falando, Pérola, não, eu me acho merecedor, eu sei que eu mereço mais. Daí vai vendo as atitudes, está gastando dinheiro em coisa que não interessa, em coisa que não vai fazer sentido. Tá pegando o dinheiro que era para pagar a conta para ajudar os outros a se cuidar. Está se colocando em último lugar na lista de tarefas e você acha que isso é se priorizar. Isso é priorizar o dinheiro que você tem. Isso não é, gente. Isso é um emocional desequilibrado, gente. Tudo isso que a gente está falando aqui, isso que eu falei, você pensa, é prosperidade? Também, mas são sinais de emocional desequilibrado, são sinais de feridas emocionais que estão te impedindo de prosperar. Por isso que é tão importante, o que a Suzel trouxe de se conectar com a emoção negativa é importante por conta disso, porque enquanto você não se conecta, você não cura. E tem gente dando boa noite aqui no chat. Boa noite, gente, que bom que vocês estão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, façam perguntas, tá? A Regiane trouxe aqui a Suzel, a Regiane, boa noite. A Suzel trouxe aqui pra gente essa questão muito bacana. E continue, eu quero saber, eu fiquei curiosa, como é que você trata isso com seus pacientes? Que você falou das técnicas que você usa, que eu achei interessantíssimas. Como é que você trata essa questão emocional, esse lidar? Porque eu sei que é muito complexo, muitas vezes, a gente fazer a pessoa falar, ok, a pessoa até entende, tudo bem, eu tenho que lidar com a minha emoção, mas como é que eu faço isso? Como é que você direciona as pessoas que você atende? E já aproveita e fala como se as pessoas se interessarem aqui, como é que as pessoas te acham para poder ter esse momento com você? Então, a técnica que eu uso é a técnica do Energy Healing, né? Energia de cura. Não tem nem o que tirar, não que pôr. São várias macros, vários comandos energéticos, né? Que eu tenho dentro da formação do Energy Healing para ajudar a liberar traumas ancestrais. Dá para saber se a emoção é da pessoa ou não, né? Porque a pessoa vem, nossa, eu acho muito legal quando eu vou fazer atendimento, a pessoa assim fala, e aí, o que nós vamos fazer? Porque é muito, muito tranquilo, muito fluido. Eu gosto bom, primeiro eu acolho a pessoa, né? Porque se ela já chegou até mim porque ela tem algo que a incomoda muito, independente em qual aspecto. Então ela precisa de um colo, isso é básico. Só que ao mesmo tempo que ela precisa de colo, eu não vou ficar de mimimi com ela. Já é papo reto e direto. Você precisa de ajuda? Tá no lugar certo, pode ter certeza que você será muito ajudada, né? O profissionalismo é assim alto, vamos deixar bem claro. Mas tudo muito tranquilo e muito fluido. Então a pessoa às vezes chega e fala assim, ai, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro, eu tenho, e vai falando. Eu vou anotando uma lista de tenho. Quando ela respira um pouquinho, porque já que é tudo dela, né? Eu falo, glória a Deus. Fique à vontade, leva a minha parte também. Mas legal. Mas daí o que acontece? Ai, eu adorei, foi ótimo, muito bom, muito bom. Eu também aqui. A parte mais legal ainda vem agora. Porque daí quando ela consegue respirar um pouquinho e tal, eu falo, nossa, bom, já que você tem tudo isso, aí sou eu, né, falando com a pessoa, já que você tem tudo isso, eu não tenho como te ajudar. Direto e reto. Se é dela, se ela já pegou tudo para ela, o que ela quer que eu faça? Eu só sou um instrumento na mão de Deus. Poder fazer, eu posso. Tudo que o formador André Sampaio me passa, me ensina e também que eu busco de conhecimento, pode ter certeza que eu faço. Agora, se você pegou tudo para você e não quer abrir mão, porque muitas vezes é isso também. A pessoa chega, nossa, é meu, e abraça que nem se fosse um ursinho
que vai dormir junto, que acorda junto e fica lá na cama esperando. E se solta, não sabe o que fazer da vida também, né? Tem isso também. Se solta, tem hora que não sabe nem para se vai para a esquerda ou para a direita. Tem isso também, entendeu? Então, o que acontece? Dentro do Energy Healing, a gente tem esse direcionamento, né? Vamos tirar isso, vamos cuidar dessa parte, porque daí a gente precisa, dentro da técnica do Energy Healing, o que nós vamos cuidar hoje? Qual é a dor que você precisa pôr para fora, né? A ansiedade, show de bola, vamos lá, mas daí nós vamos fazendo todo um trabalho para descobrir se a ansiedade é até da pessoa, se vem de linhagem ancestral e está nela, se foi ela que criou, e muitas vezes é a pessoa, né? Muitas vezes tem, né? Tem vezes que a pessoa que cria ansiedade daí passa para filhos. Nossa, eu sou ansiosa, meu filho é igualzinho ansioso que nem eu. E assim, é uma coisa assim absurda de ouvir, porque a pessoa fala assim, como transportando literalmente a emoção. E Sabe? muitas vezes até com orgulho de, tipo, a pessoa ser tipo uma cópia dela, né? Tem isso também. A gente sente. Infelizmente. Tem isso também. É bem isso, sabe? Então, daí é feito todo um trabalho de descobrir realmente, chegar, como diz o meu formador, caçar o tigre. Ele fala que nós temos que caçar o tigre para saber qual é a raiz, qual é a emoção raiz que gerou tudo aquilo. Porque nós somos camadas. Boa questão. Bebê, Boa. aí nós somos criança, adolescente, adultos, idosos. Então, nós somos camadas. Gente, perfeito. Deixa eu só fazer um adendo, porque isso aqui foi poderoso. Gente, ela falou algo, não sei se vocês perceberam, minha mente pira nessas coisas. Emoção raiz. Vocês têm ideia do poder que é isso? É por isso que assim, eu defendo muitas terapias holísticas, sou terapeuta holística mesmo, com muito orgulho, porque é isso que a gente faz e as pessoas não entendem. É descobrir a raiz do problema. E não só descobrir, cuidar. Curar, ajudar a alinhar. Porque, gente, emoção raiz. Porque às vezes você tem uma. Às vezes não, né? Sempre. Você tem uma emoção raiz que ela gera todos os outros problemas. Só que você está tentando resolver outra coisa. Porque é o que você sente. E aí o que você sente, você ameniza e fala: ai, por que não resolve? Porque essa não é o problema central, ela é uma resposta da emoção raiz. Só que se você não sabe disso, você fica, às vezes, parece aquele hamster nas rodinhas, correndo atrás do rabo lá e não sai do lugar, porque você está tentando curar uma emoção que, na verdade, a origem dela é outra. É por isso, assim, eu particularmente sou radiestesista, então eu uso muito a radiestesia para fazer mapeamento, porque a pessoa chega com um problema, eu falei, ok, mas a raiz do teu problema não é isso que você está falando. Desculpe falar, a energia não mente. E a energia vai lá e a causa disso aqui é isso, isso e isso aqui. Não é que te irritou, é que você está pegando a energia dos outros, é que você está com muito pensamento negativo. Então, ele vai dando. É isso que vocês precisam entender, gente. Existem raízes para tudo que vocês vivem. E outra coisa, uma das raízes que as pessoas menos param para pensar é que às vezes as coisas que elas estão fazendo é reproduzindo coisas da ancestralidade. E por isso que é tão difícil de soltar, porque nem da pessoa é. Daí a gente tem que ir lá, limpar, abrir o campo, dependendo de que tipo de formação, como é o meu caso de consteladora, fazer um movimento sistêmico, porque senão não solta, né? Mas eu achei genial, Emoção Raiz foi genial. Continua, desculpe interromper a sua parte, mas foi genial. Não, fica na paz. O que você trouxe também a respeito da ancestralidade, né? E é muito interessante, porque a maioria das pessoas às vezes faz algo, fala algo que se pega. Nossa, como que eu fiz isso? Eu nunca fiz isso. Eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Como que eu falei isso? De onde saiu isso? Eu nunca pensei nisso. É a ancestralidade se fazendo presente. Exatamente. Né? Porque do mesmo jeito que nós temos o DNA físico, nós temos o DNA energético. Uhum. É assim,
E a maioria das vezes nós não temos essa noção de que o DNA energético pesa muito. Né? Só para dar um contexto, traz para o pessoal o que é o DNA energético, essa questão. Eu me toquei agora, a gente está falando, mas a gente não explicou. Explica um pouquinho para o pessoal isso, porque pode estar dando confusão para quem é a primeira vez que está ouvindo esse tipo de coisa. O DNA energético é assim: nós temos o DNA físico, né, que é transportado de pai, da ancestralidade também, de bisavó, tataravó, bisavó, estou falando vó, mas engloba vó e vô, né, pai e mãe. Então nós chegamos nesse DNA físico. Assim acontece também com o DNA energético, é a carga energética dos nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, tataravós, e aí até da onde veio, da fonte criadora. Não foge, é a mesma coisa. Mas eu não acredito nisso. Não tem problema você acreditar ou não, mas que ele está aí, ele está. Né? É a mesma coisa, você olha aí para a sua mão, para a sua unha, para o formato da sua unha, vamos dizer, tá? Você pode, olha para o formato da sua unha aí, você pode não ver no teu pai ou na tua mãe, mas se você pegar na tua avó, nos avós, nos bisavós, você vai chegar. E o DNA energético é a mesma coisa. Mas eu não acredito. Não tem problema. Como que você está vivo? Isso é uma pergunta que eu faço para os meus clientes também. Você não acredita na energia? Tá, mas e aí? Como que você está vivo? Qual é o único órgão que pode ser ressuscitado? Tem hora que é transplantado também, mas vamos dizer assim, se parar o rim, tem como ressuscitar ele? Tá, pode pôr lá na máquina, mas ressuscitar você não ressuscita, você continua dando vida útil para ele através de uma máquina. Pode transplantar? Claro, fenomenal, mas daí já não ressuscitou o seu. Né? O fígado. Né? Como que faz com o fígado? O fígado é transplante. Tem outra, né, solução. E assim, a maioria dos órgãos. Mas e o coração? O coração, às vezes, ele para, né? Vamos dizer assim, principalmente dentro de um hospital, vamos dizer, porque tem socorro imediato, tá? Porque às vezes se parar em algum lugar que não tem um socorro imediato, impossível ressuscitar. Mas como que faz, como que os médicos, enfermeiros, né, ou quem estiver dentro de um hospital faz para ressuscitar, vamos dizer, um coração? O que eles usam? Massagem cardíaca? Show de bola, até respiração artificial para continuar mantendo viva a circulação, oxigenação, show de bola. Mas o coração parou, já não conseguem mais com a massagem cardíaca, o que eles pegam? O eletrochoque. O que é o eletrochoque? Energia. Então, do que você é movido? Energia. Aí está o DNA energético. Né? Então, independente se você acredita ou não, nós somos compostos pela maioria de água. E qual é o maior condutor de energia? No nosso corpo. A água, os eletrólitos. Tá? Então, o DNA energético é basicamente isso. É toda a carga de energia que nós trazemos dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, que nos permitiram ter o DNA físico. Não sei se compliquei muito ou se facilitei, Pérola. Para mim, a explicação ficou boa, espero que o pessoal tenha entendido, porque esse é um assunto complexo mesmo, gente, tá? Porque, assim, a gente sabe, como terapeuta, como eu falei, a gente sabe que a gente tem que fazer algumas explicações, porque quando a gente conversa entre si, a gente se entende muito bem. Mas quando a gente conversa com pessoas que não fazem o que a gente faz, tem hora que parece papo de maluco. Eu sei. Por isso que eu criei Fofocas Terapêuticas, para a gente poder fazer isso de uma forma mais leve, trazer informação de verdade, uma informação segura, mas de uma forma mais leve e descomplicada. Porque quando a gente fala de energia, a gente está falando de algo que a gente não vê.
Então é difícil explicar algo que a gente não vê. É muito, por isso que a emoção é tão difícil de a gente ajudar uma pessoa a trabalhar, porque a gente está falando de algo que não se vê, é algo que se sente, e é algo que cada um sente de uma forma diferente. A minha forma de amar não é igual à tua forma de amar. E a gente precisa desmistificar isso, não existe, cada um ama de um jeito, gente, sinto muito. Porque a emoção está dentro de você. Como é que eu vou amar igual a você se eu nem sei como você sente? Isso não existe. A gente tem uma emoção base, a gente vai, por exemplo, sentir amor, eu sinto amor, você sente amor. Mas o amor é da mesma forma? Não. Porque como eu sinto não é igual como minha mãe sente. Mesmo a gente sendo da mesma família, nós não amamos da mesma forma, porque somos seres diferentes. Sim. Então é importante a gente trazer isso, porque as pessoas acham, fulano não me ama. Não, fulana não ama do jeito que você acha que é amor. Você perguntou para ele o que é amor para ele? Gente, eu atendi um casal uma vez que o problema deles era que a linguagem do amor deles era completamente diferente. Então, tava dando briga. O que para um era carinho, para o outro era agressão. E vice-versa. Era claro. Quando o pessoal começou a falar, eu falei, mas você perguntou? Você, tipo... porque é isso, gente, é você entender que as pessoas, amor não é igual. Tem gente que precisa falar. Eu sou a pessoa que precisa falar. Tem gente que precisa do toque. Tem gente que só precisa que a pessoa esteja presente. Isso é muito real, gente. E a gente tem que desmistificar isso, porque o que causa problemas nas pessoas é não saber respeitar que o sentimento do outro não funciona da mesma forma. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né, Suzana? Porque, tipo, isso é uma das coisas que dá mais problema e o povo não entende isso. Não entende. Exatamente. E além é tipo assim, como você acabou de falar, um precisa de um toque, um precisa que fala, outro precisa que esteja presente. Mas quando está na fase de se conhecer, não estou falando de conhecer o outro, hein? Se conhecer, não sabe dessa parte. Olha, eu preciso, vamos dizer assim, de um companheiro que entenda que, para mim, demonstração de carinho é chegar, me dar um beijo, falar como foi o dia, ou não tá legal, me avisa que não tá legal, senta ali, fica ali junto, não tem problema, entendeu? Mas o mais complicado hoje em dia, Pérola, que eu vejo, é a pessoa não se conhecer. Verdade. Porque quando ela não se conhece, tudo, ela aceita tudo, até as emoções negativas que não é dela. Nossa, você disse, isso é muito importante, né? Porque pra gente é muito óbvio isso. É de verdade, gente. Quando a gente é terapeuta, tem hora que a gente esquece de falar, porque é óbvio que se você não se conhece, vai dar pau. Eu esqueci de trazer isso. E eu trabalho com isso, hein? Esqueci, porque é tão óbvio. Eu esqueci de falar. E é verdade. Gente, e o pior é que a maior parte das pessoas não sabe, né? Se você perguntar o que a pessoa quer num companheiro, às vezes a pessoa não sabe falar. Eu quero casar. Eu falei, mas como é essa pessoa? Tem que ser uma pessoa legal. Mas o que é ser legal? Tem que ser companheiro. O que é ser companheiro para você? Não, é ser companheiro. Mas o que significa isso? As pessoas pensam que essa palavra é um significado único, mas não. O que é ser companheiro para você? Que tipo de companhia? Exato. O que é companhia? A gente parece filosófico, mas não é, não. Não é real, porque assim, para pensar, né? Isso é uma coisa, quando a gente tem problema de relacionamento, quando a gente tem as DR, que nem a Suzana trouxe, eu nem sei como é que o pessoal chama hoje, não faço ideia como o pessoal tá chamando, né? A gente tem que sentar o quê? Uma DR bem feita, com começo, meio, fim, é falar, olha, não gostei disso por conta disso, disso e disso, eu gosto disso. Para você ter uma solução. Por que a maior parte das DR não dá certo? Porque uma das partes ou as duas partes não sabe o que quer. A realidade é essa, gente. A regra é clara. Ou não sabe o que quer ou não sabe passar. Também tem o lado que a pessoa não respeita. Tem isso também. Aí é um outro problema. Mas muitas vezes a pessoa não sabe expressar o que quer. A pessoa que não respeita é porque ela não tem limite. Que é um outro problema. Nós temos temas para lives aí até não querer mais. Por quê? Não, se ela não respeita, mas por que ela não respeita?
porque ela está replicando como ela foi criada, como ela aprendeu, ou porque o outro permitiu? Nossa, isso aqui, nossa, isso aqui, só essa aqui dá um curso de mestrado. Só Entendeu? essa que ela não respeita porque ela não sabe, ela não tem limites, ou você não deu limite. Essa daí, nossa, tá nas top 10 dos problemas tá na top 1, na verdade, na top 1 dos problemas mundiais. Os problemas de relacionamento começam aí. Ou a pessoa não sabe respeitar o limite, ou você não deu limite. E aí, quando você dá limite, a pessoa fica brava e você ainda fica chateado porque a pessoa ficou brava, mas você não tinha dado limite antes. E aí, como é que fica? Então, é justamente aí que entra, né? Como você falou, a comunicação, eu saber me expressar, mas para eu saber me expressar, volta onde? Eu preciso me conhecer. Nossa, menina. Começou num relacionamento tal, mas daí vamos dizer assim, que a gente sabe, infelizmente, como começa, né? Com máscara até entortar. Aí vamos dizer Nossa. que se transporta para um namoro e um noivado, aí realmente as máscaras vão caindo. Se chega no casamento e a máscara cai definitivamente, meu, aí é sentar e alinhar. Olha, no começo era de um jeito, tá? Eu entendo, tem evolução, tem conhecimento, tal, mas vamos alinhar. Assim não tá legal, isso não funciona, vamos ajustar. Mas daí o que acontece? Muitas vezes, né, transportando agora para nós mulheres, ai, mas como que eu vou viver sem ele? Ai, é Não, isso que. deixa ele continuar fazendo. Deixa ele continuar fazendo. Aí você vai cada vez mais. Nem maracujá de gaveta murcho, nem maracujá murcho de gaveta fica tão ruim na parte sentimental como nós. Nossa, isso para mim me dá uma agonia. Como eu vou viver sem ele? E se eu não vou arranjar outra pessoa, são as frases que. Mas se eu lhe for embora, eu não arranjo outra. As frases que me dão ciricutico. É aquela coisa, é indignação. Eu tenho indignação mesmo, gente. Eu não consigo nem mascarar. Ela começou a falar, eu falo, meu Deus! Fala isso, pelo amor de Deus. Me dá uma agonia, porque o que tem de mulher que acredita, Sim, o que mas tem de mulher que acredita que se terminar o relacionamento a vida dela acabou, e na verdade estaria começando, nossa. mas aí entra num outro assunto legal, o nosso poder. Por quê? Nossa, a gente tem que fazer outra live. A gente tem que Nós fazer outra. somos, vamos lá, nós mulheres, agora estou falando, né, mais ou menos não, vamos lá, todas as mulheres são muito podadas. Muito. Porque você é criança, você tem que ser bonitinha, fofinha, lindinha e vai nessa linha. Aí, quando você é adolescente, nossa, você tem que se comportar, você é uma mocinha, né? Ou seja, a minha essência não interessa, eu tenho que fazer o que me é condicionado e imposto. Show. Aí quando começa a namorar, não, porque você tem que fazer o seu enxoval, você já tem que ir guardando, se trabalha é metade, se não mais o salário, né? Para poder já fazer o enxoval, nem sabe se vai casar com a pessoa, mas já tem que fazer o enxoval. Enfim, aí chega a casar, só que daí quando a mulher se descobre no casamento, única e exclusivamente, não, mulheres entendam, isso não é ruim, não é péssimo, não faz mal desde que esteja de encontro com a tua essência. Você ser uma exímia dona de casa. Sabe? Não estou falando disso. Eu estou falando literalmente de você estar conectado com a sua essência. Se fugiu, se te causa incômodo, não é você. Precisa urgente, você precisa urgente se reconectar com você, né? E daí, Exatamente. voltando um pouquinho, é onde vai gerando as emoções negativas, porque você vai ficando frustrada, você vai ficando desgostosa, você vai vendo que às vezes a pessoa que está com você do seu lado não te incentiva a melhorar em nada, né? Então você perde a sua conexão. Aí você precisa voltar para você. Só que daí
essas emoções negativas, ou elas vão te bloquear, ou travar, ou gerar um trauma, ou literalmente elas vão ser a mola propulsora, o foguete que vai te mostrar o poder que você tem de continuar sendo uma exímia dona de casa e sei lá qual é a profissão que você gostaria de estar exercendo, tá? Você vai ser exímia da mesma forma. Nós sabemos de muitas CEOs, empresárias fenomenais, mulheres, mães, esposas, donas de casas, assim, que deixam assim a gente com água na boca de falar, nossa, tem que aprender um pouquinho mais com ela, né? Então, estou literalmente falando, se conheça. Quando vier essa força, essa emoção negativa, transforme-a em algo positivo para você. Como? Se reconecta com você, né? Se volte para você e veja onde ela é a sua mola propulsora, onde ela é, na realidade, o seu foguete. Porque quando você está... tem umas experiências fantásticas de um mês para cá de emoção negativa com umas pessoas clientes que me pedem ajuda, porque eu estou sentindo um ódio, que se eu pegar para o pescoço, eu mato. Falo, tá, e vai te ajudar você matar? Vai melhorar? Não, não vai. A pessoa lá na força, como diz assim, estou fazendo na força do ódio, né? Então, é o que me veio. Vamos trazer para o ódio. Pega essa força do ódio aí e faz algo bom para você. Vai, sei lá, vai fazer sua unha, pinta você mesmo seu cabelo, vai correr na rua para gastar o ódio. Não sei. Dentro do seu conjunto, pega algo e vai fazer algo de bom para você com essa força. Porque assim, às vezes a pessoa não pode nem sair de casa. E o que me veio muito nessa força do ódio, né? É tipo assim, a dona de casa que praticamente não sai de casa. Quando ela tá na força do ódio, o que ela faz? Vai limpar o fogão. Nossa, o fogão fica brilhando. A força que aparece para esfregar o fogão deixa o fogão brilhante, entendeu? Então é essa analogia que eu faço, dessa força. Quando você precisa de uma força, essa emoção negativa pode ser essa força. Só precisa saber direcionar. Como a Pérola falou, sou terapeuta, meu Instagram é @suzelterapeuta, meu contato 19 998521479. Estou à disposição. Dentro do Energy Healing, se chegar para mim assim e falar, olha, hoje eu estou com ódio, com raiva, com tristeza, com mágoa, com ansiedade, com depressão, existe uma forma de liberar 10 emoções em um pacote só. É uma técnica sensacional que o formador nos passa, que a gente pega toda essa energia, transforma num bloquinho e desfaz dela assim, ó, você fazendo assim com o dedo, como se fosse ó, tá? Mas não primeiro, também, além dos primeiros que eu já falei, se permita sentir, se permita viver, porque se você está sentindo, ela faz parte de você, essa emoção negativa. Mas não grude, não case com ela. Não pegue no braço dela, ou não a pegue no braço, tanto faz, e transforme ela num peso para você. Fica com ela, curte. Eu geralmente costumo curtir assim quando dá certo, né? Porque eu não sou perfeita, mas já teve vezes que eu precisei da ajuda das minhas amigas terapeutas também, porque foi muito. O impacto que eu recebi da emoção, eu fiquei assim, eu chorava, eu gritava, porque eu estava no trabalho, aí eu liguei para uma amiga e falei, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu já entendi, já fiz, já isso, mas daí ela foi me ajudando a não ficar. É questão assim de meia hora, uma hora no máximo. Porque não te faz bem, não me faz bem. Por que eu vou ficar fazendo? O que eu vou ficar fazendo com isso? Quanto tempo eu vou permitir ficar nisso? Entendeu? É que nem medo. Medo, ou ele é um alerta, ou ele te trava.
Se ele é um alerta, show de bola. O que ele está te alertando? Ah, tem gente que escuta cachorro latindo, fica com medo de que o ladrão está lá fora. Show. Mas peraí, você ficar com medo, se for o ladrão, ele vai embora ou ele vai entrar? Não resolve. Entendeu? Precisa discernir o que você vai fazer com cada coisa. O que você vai fazer com o medo do ladrão? Se ele chegar a entrar dentro da sua casa, o que vai acontecer? Você vai respirar e morrer na frente dele? Então, é isso que precisa ser trabalhado. Ter esse discernimento do que fazer com essa emoção negativa. Mas a maioria das emoções negativas, pela experiência que eu tenho, ela é uma mola propulsora para nos elevar assim muito longe, nos trabalhar e nos conhecer mais. Apenas cabe a nós qual lado nós queremos dela, o lado bom ou o lado ruim. Tem tudo isso. Perfeito. Só para fechar aqui, gente, se você quiser entrar no Instagram da Suzela, tá aqui abaixo, tá? No box de informações desse vídeo, eu coloquei o Instagram dela. Vocês podem clicar lá para conhecer melhor o trabalho e entrar em contato também. Se você não conseguiu anotar aqui, entra lá, conversa com ela, que ela te dá as informações. Gisela, gratidão, foi muito poderoso a nosso papo, a gente pode marcar outras vezes, porque como a gente já viu, tem muita coisa. E entrando na reta final, bora fazer o Fofocando com os Oráculos? Bora. Bora lá. Você vai fazer uma pergunta ou você quer um conselho? Então, boa pergunta. Se você não sabe o que perguntar ou não quer falar, pode ser só o conselho. Tá. Vamos deixar lá a energia fluir, como você disse. Deixa fluir. Beleza, então vamos aqui pedir um conselho para a Suzela. Um conselho para ela. Tá bom. Eu tirei 5 cartas, tá? Show. Então, bora ver qual é o conselho das cartas. A primeiro conselho das cartas é traga mais leveza. Tá pesado. Eu acho que foi uma pergunta que você fez de alguma questão. Tá pesado. Tem que trazer mais leveza. Tem que achar o equilíbrio entre o que é leve e não soltar demais. Não pode soltar demais. Que eu acho que essa é uma preocupação que você tem sobre essa questão de será que solto muito? Não pode soltar demais mesmo. É um equilíbrio, é uma linha tênue mesmo, mas tem que ficar, eu acho que tá muito. Você tá naquela coisa, eu não sei se solto ou não sei se prendo. Eu não sei o que eu faço. Você tem que encontrar um equilíbrio, tem que trazer mais leveza, mas tem que ter planejamento. Não é só. Tem que deixar fluir, mas é um deixar fluir com uma estratégia de fundo, mas não pode prender demais. E aparentemente essa é uma coisa desse meio termo que é um pouquinho difícil para você fazer. Você ainda não sabe fazer isso ainda direito nessa situação. Mas tem que ter, sim, não é totalmente solto. Mas também não pode ser preso demais, tem que encontrar o equilíbrio. A segunda parte, a primeira carta foi o louco, eu até esqueci de falar, só estou trazendo a mensagem. A segunda aqui foi a grã sacerdotisa. Então ela está falando, olha, para encontrar essa resposta que você está querendo, para saber como lidar, é dentro de você mesmo. Cuidado para você não ficar ouvindo questões externas, porque tem gente tentando palpitar aí, né? Tem gente tentando dar conselho, trazendo visões e tudo mais. É você, porque é você que vai ter que lidar com isso. Então, como é que você sente mais leveza para lidar com essa situação? Como você, é bem o que você falou da emoção, como você trabalha nessa situação? O que isso te faz sentir? Porque como isso te faz sentir, você vai lembrar, se isso te lembra outras coisas do passado, traga ferramentas semelhantes para ir lidando. Porque o que eu sinto você está numa fase de ajuste com isso aí. É um momento de ajustar. Então, pegue experiências anteriores semelhantes e veja o que você aprendeu ali, o que serve. Porque, pelo que eu estou vendo, tem alguma coisa relacionada a um ciclo que foi vivido, que é como se estivesse repetindo. Eu não sei se é exatamente isso, mas isso é um ciclo. Eu não sei se é um ciclo que está se repetindo ou é um ciclo que está começando. Eu não consegui, essa parte não consigo entender, mas é um ciclo. E você sabe, você sabe que é um ciclo. É o que está começando. Então, ótimo, melhor. Então, como é uma coisa nova, pega ideias de ciclos anteriores que te fizeram sentir isso, não necessariamente que vai ser igual, mas para você entender como é que você lidou com aquilo, que ele pode ser uma base para começar.
entende? Porque realmente é algo que você está aprendendo a lidar ainda. Então vai com calma. Olha para você. Veio a carta do mago. O mago fala: olha, você já tem tudo que você precisa para lidar com isso. Para de ficar tentar buscando respostas em outros lugares. Eu sinto que é como se você estivesse querendo estudar, 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 ir atrás. Não é o momento para isso. Não que você não deva estudar, mas lembra disso aqui, ó. A resposta já está em você, não está lá fora. O que você tem que fazer é entender, pegar o que você tem e juntar de uma forma estratégica. Que o que está faltando é você não está conseguindo juntar o conhecimento que você tem para conseguir de uma forma estratégica, para conseguir lidar com isso. Mas é isso que tem que ser feito. É parar, entender você e ver como é que você usa tudo isso a seu favor. E isso é um caminho só teu, que é o ermitão. É teu, é bem isso que falou aqui. Para, não é o externo, é você, é teu. E é uma jornada que pode ser um pouco mais longa do que você gostaria, porque é um recomeço. É o início de um ciclo, mas é um recomeço de alguma coisa. Então, hã? De mim. Então, é um recomeço. O que você está falando é exatamente a minha essência, a Suzelzinha. Olha aí, é um resgate. Bora lá, bora lá. Não tem nem o que tirar e o que pôr. É a Suzelzinha que precisa vir à tona definitivamente. Olha, bora lá. Aqui, nessa carta aqui, é um momento de descoberta de você trazer para fora mais coisa, mais brilho, porque o que eu venho aqui é que tem alguma coisa que você pensa acabou, não acabou. É um processo. Cuidado com o acabou, porque o que eu sinto é você fala, tem alguma coisa que você fala, isso acabou. Não necessariamente acabou. Eu não sei explicar o que é, porque eu não sei o que é, mas você sabe do que eu tô falando. Não é que acabou. É uma nova forma que você vai ter que lidar com isso, porque você tem que tomar cuidado para aquele ciclo não voltar a se repetir. Tem ponta que ainda não soltou. Então, não vai nessa que acabou, porque ainda tem coisa que está te atando em lugar que você não quer. Então, por isso que é um trabalho, porque tem emoção envolvida ainda, né? Então, é um trabalho de você fazer uma redescoberta, de você entender como você lida, você reconectar com o teu poder pessoal. Eu sinto que foi como se fosse uma espécie de término. Então, é um momento de redescoberta mesmo. E a última carta é a carta da estrela, que ela fala, tem esperança. Tá tudo bem. Só olha para onde você está indo, vai equilibrando suas emoções no caminho, o racional e o emocional, que tem tudo para dar certo esse novo começo. Tem tudo para você conseguir o que você almeja, porque você tem um objetivo por trás desse começo, desse recomeço. Tem tudo para você conseguir o que você quer. Você só tem que se alinhar com isso, tá? Você só tem que se alinhar, olhar, não perder de vista para onde você está indo. Não perde de vista para onde você está indo. E esse foi o conselho das cartas para você. Mas o principal é paciência para lidar com tudo. Porque é tudo muito novo. Tem coisas que você está falando, talvez, nossa, acho que eu nunca senti isso, ou nunca senti isso desta forma. Então, é paciência mesmo. E esse foi o conselho das cartas para você. O que você achou? Maravilhoso. Faz todo sentido. Que bom. Peraí, deixa eu ver, tem comentário aqui. Deixa eu ficar bem perto, gente. Eu ri aqui, desculpa, gente, porque as cartas são assim mesmo. Estão pedindo para eu tirar um conselho das cartas. Estão falando, apesar de você já ter me dito por várias vezes, ainda não consegui me conectar. A Regiane que está perguntando. A Regiane é uma pessoa que eu atendo, tá, gente? Por isso que eu já conheço. Eu ri porque eu falei, gente, é assim, tem hora que a gente é complexo. O que eu vou fazer aqui, Regiane? Eu vou pegar, eu estou sentindo que não é para eu tirar aqui um conselho necessariamente para você, porque talvez eu te exponha. Como eu falei aqui, que aqui já é combinado. Como eu falei, aqui já é combinado. Eu vou tirar um conselho, eu sinto que é para eu tirar um conselho do meu oráculo, que eu crio oráculos, tá, gente? Para quem não sabe, eu não só leio como eu crio. O meu primeiro oráculo, ele é o oráculo da autoestima. Eu senti de tirar uma mensagem que vai servir para você, mas vai servir para as pessoas que se conectarem com esta live. Mas o que me vem aqui, independente do que seja, dentro do que eu te conheço e dentro da energia que essa live tem, é paciência para lidar com o momento. Vocês pensam que as mensagens do convidado
não tem nada a ver com vocês? Vocês acham que não tem nada a ver com vocês? Quem já tá aqui há mais tempo já percebeu, porque tem dia que eu tiro pro convidado e às vezes eu falo, eu senti de tirar pro grupo. Saem quase as mesmas cartas. Por quê? Se vocês estão aqui, a mensagem da Suzé é para vocês, mas a mensagem que tá aqui de alguma forma ressoou em vocês. Tanto é que aqui a Regiane tá falando, Suzé, suas palavras nessa live foi precisa para o momento. Por quê? Vocês estão conectados com a energia disso aqui, gente. Aí, ó, tá vendo, Suzel? Vocês estão conectados. Então, isso que foi dito para a Suzel também ressoa em você. Isso aqui é específico para a jornada dela. Mas o que eu sinto é, o que você precisa não é muito diferente. Você precisa aprender a soltar. Porque, como você mesmo falou, você não conseguiu se conectar. Se você não conseguiu se conectar, você já entendeu a resposta. Você só não está conseguindo fazer o caminho. É diferente. Mas a gente pode resolver isso. Vamos com calma. Que bom que você gostou. Deixa eu tirar uma carta aqui. Não, é mais de uma. Peraí. Tá, tem mais um baralho. Peraí. Um momento. Porque antes da live eu falei, por que esse baralho tá aqui? Tem esse aqui, gente. Vamos lá. Esse aqui é o oráculo da deusa. Tá, bora lá, deixa eu ver o que ele tem a nos dizer também. Então, Suzela, agradece aí, porque a mensagem, como vocês viram, quando eu pego mais de um baralho, o povo já sabe. Tem dois baralhos aqui, peraí, bora lá. Então, vamos ver qual é a mensagem. É essa aqui. É esta aqui, peraí, só um momento. Gente, olha... que a carta já pulou, ela não deu nem tempo de eu terminar de embaralhar. Ela pulou. Eu falei, tá bom, né? Tá bom. Exatamente. Você quer vir? Então vamos com calma. Tá, eu já entendi. Só me dá um momento aqui, gente, para eu respirar, para eu me conectar aqui. Porque eu não estava esperando vir esse baralho. Bora lá. O que tem aqui é Ísis. A deusa Ísis, ela é uma deusa egípcia que ela simboliza a maternidade, tá? A deusa Ísis, ela é uma das representações de maternidade e sacrifício quando a gente fala das mitologias. Mas é um momento de você parar para analisar o que você está gerando. E o que você está fazendo com esse momento de gestação? Gente, se vocês que se conectaram com essa mensagem, por isso que eu falei, ó, se vocês repararam, coincidência não tem muito a ver com a mensagem que veio para Suzel. Não sei se vocês perceberam, assim, só dando um spoiler. O que você está gerando? Por quê? Porque a maternidade tem a questão de você gerar, mas tem a questão de você cuidar. E como é que você está cuidando disso? Você está prendendo demais? Você está sufocando? Você está soltando? Você está buscando equilíbrio? Numa maternidade, quando você se torna mãe, quem é mãe vai entender o que eu estou falando. Muitas vezes é difícil você entender o que é certo e o que é errado. Você equilibrar as suas escolhas, porque tem o que todo mundo fala para você que é certo, o que todo mundo fala para você que é errado, o que você quer, o que a tua mãe quer, o que a sociedade quer, e tem hora que é uma confusão você saber como é que se direciona aquela criança. E o que eu estou entendendo aqui é que vocês estão nesse momento de energia que a mãe que está gerando algo, ou está desenvolvendo algo, mas não sabe o que fazer, está perdida com todo o potencial e toda a habilidade que se tem. Então, primeiramente o que você quer, de verdade. Essa é a chave. Seja sincero com você. Porque eu acho que tem gente que não está sendo sincero com o que verdadeiramente quer. E, gente, quando você não é sincero com o que você quer, não adianta, você não se conecta. Assume de verdade o que você quer. Porque o que eu sinto aqui sabe a mãe, como se fosse assim, vou tentar trazer isso, me vem esse exemplo, que sabe aquela mãe que quer ser a mãe moderna? Que quer ser a amiga, a companheira, mas a essência dela não é esse tipo de mãe. A essência dela é uma mãe diferente. O amor dela não é essa proximidade com o filho de amizade, é outro tipo de forma de guiar. A sensação que eu tenho é vocês estão tentando fazer algo contra a natureza de vocês. Ser quem vocês não são. Aí não tem como gerar de uma forma saudável. Quem você verdadeiramente é, ou quem você verdadeiramente quer ser, porque eu sinto que tem uma briga contra a essência aqui.
Tem uma briga, acho que a Suzana vai estar entendendo o que eu estou falando, porque essa mensagem também é para ela. A Suzana está entendendo, porque eu falei, essa mensagem é para a Suzana também. Tem uma briga contra a essência acontecendo aqui. O que isso significa? Você está tentando ser quem você não é, por isso que não está dando certo. Eu não estou me conectando. Por que você não está se conectando? Porque você está tentando se conectar com algo que não é verdade para você. Simples assim. E complexo assim também, porque às vezes você acha que isso é verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Para quem não sabe, quem acompanha está sabendo. Eu leio mapa astral, né? Não leio ainda grandes, eu faço isso só na mentoria, porque é algo que... Mapa astral é algo muito profundo. Então, eu só estou fazendo no momento a leitura de prosperidade, né? Da tríade da prosperidade. Por quê? Vocês têm que entender, tem gente que não prospera porque está indo contra a própria natureza. Só que qual é o problema? Você não sabe qual é a sua própria natureza. Então, você vai contra a sua própria natureza. E quando a gente tem ferramentas que a gente entende como você funciona, um mapa astral, por exemplo, faz isso. Fica mais fácil você entender qual é a tua tendência, que nem eu estava fazendo de prosperidade, daí a gente identificou que o quê? A pessoa estava indo contra a natureza dela na forma de criação. Ela estava indo, seguindo a cabeça dos outros para fazer a coisa e estava completamente desconfortável e as coisas não estavam andando. E aí eu falei para ela, seu padrão é isso. Ela falou, nossa, Pérola, pior que é verdade, eu me sinto confortável fazendo isso, mas eu estou num ambiente de trabalho que as pessoas querem que eu faça desta forma, eu me sinto julgada quando eu não sigo a forma do ambiente de trabalho, mas isso me trava muitíssimo. Eu falei, então não adianta, se você continuar fazendo o que estão te falando para fazer da forma que você não vai prosperar, não vai para frente. Volta e faz o que você quer fazer. Se empodera de você, para de ficar olhando para fora e olha para dentro. Por isso que eu falo, será que você não está brigando contra a tua própria natureza, querendo ser o que alguém falou para você que é certo? A maternidade também traga o amor maternal para você, porque às vezes você está só se chicoteando. Você está se sacrificando por todo mundo e você não está cuidando de você. Porque uma mãe muitas vezes faz isso. Esse é um dos erros da maternidade, inclusive. Entenda, tem que ter um equilíbrio aqui. Tá desequilibrado. Vamos lá. Olha. Eu rio porque os oráculos são ótimos, gente. Eles dão os tapas na cara e eles continuam falando, é isso mesmo. E o oráculo da autoestima, qual foi a mensagem que apareceu para vocês? A primeira é, eu amo ser quem sou e sou capaz de transformar minha vida e realizar meus sonhos quantas vezes for preciso. Essa é a mensagem, que, se vocês perceberem, é um complemento daquilo. E a outra é, o que você acredita define sua realidade. Seus pensamentos sobre você são mais positivos ou negativos? Complementa aquela ali também, se você percebeu. Por quê? Não adianta você querer se conectar se você não está se conectando com você. Essa é a real, gente. Eu trabalho com autoestima. Quem me conhece sabe que eu sou mentora de autoestima e terapeuta holística. E quando eu trabalho com uma pessoa, eu vou ver qual pilar da autoestima dela está desequilibrado. Dentro do que eu estou vendo aqui, as pessoas que estão conectadas com essa live estão com o pilar propósito desequilibrado. O que isso significa? Você não sabe verdadeiramente o que você quer. Você tem que reavaliar. Por quê? Porque muita gente trava em prosperar, em se amar, em conseguir o que quer, não porque tem alguma coisa errada, é porque você não definiu verdadeiramente o que você quer. Então você não consegue organizar as coisas. Simples assim. Não é que você não tem capacidade, é se você não sabe o que você verdadeiramente quer, como é que se organiza para conquistar? Você não organiza. Um exemplo básico. Você fala para mim, pera, eu quero mais dinheiro, eu quero ser próspera. O que você quer? Mais dinheiro. Ok. Quanto? Mais dinheiro. Ok, mas quanto? Não, é mais dinheiro. Mas quanto? Vocês entenderam? Quando você não sabe, se você fala, pera, eu quero ganhar mais R$2.000 por mês, totalizando R$5.000 por mês. Aí você tem um objetivo. Que você consegue traçar um caminho. Agora, se você só quer mais dinheiro, você não vai sair do lugar. Então, observa, talvez o teu objetivo esteja vago. Não é nem que o teu propósito está errado, ele talvez esteja mal definido. Precisa delinear mais? Então, avalia.
Por isso que para a Suzel veio o que veio. Desculpa, eu vou falar isso aqui. Ela sabe, ela sabe, só que ela está no caminho novo, ela não sabe como organizar, porque é novo. Mas ela sabe para onde está indo. Tem gente que tá nessa live que não sabe. Ela sabe. Então, para ela, na verdade, está sendo só como é que eu ajusto. Eu não sei como é que eu ajusto. É novo, não sei fazer. Agora, a maior parte de quem está na live, o problema é não sabe para onde está indo de verdade. Tem uma ideia, mas não está realmente definido. Se alguém precisar de ajuda para entender melhor isso, me chama. Tem os meus contatos aqui abaixo no box de informações. Me chama que a gente eu ajudo a trazer mais clareza para o que você verdadeiramente quer. Porque enquanto você não tiver clareza do que você verdadeiramente quer, realmente não sai do lugar. Às vezes é isso. A Suzel falou assim, só para fechar, a Suzel falou uma coisa, como eu falei para vocês, que foi brilhante, a emoção raiz. Às vezes o que você acredita não é a raiz do que você verdadeiramente quer. Aquilo ali é um braço, mas não é a raiz. É sobre isso. E pelo silêncio, eu acho que o tapa na cara foi grande. Mas, gente, os oráculos, eles fazem isso, eu já aviso, tá? Os oráculos fazem isso. De interrompendo um pouquinho, depende o que você quer fazer com essa informação. Ela vai ser aquela informação que te trava ou a informação que é a mola propulsora? Tá aí. Exatamente. Tá aí. E fofocando com os oráculos de hoje foi forte. Foi negativo esse tapa na cara? Depende. Não saberemos. O que eu quero. Depende do que eu quero. E aí, Regiane, o que você achou? Diz pra gente aqui. Se você estiver, aquela coisa, se você não estiver respirando por aparelhos, responde pra gente aqui. O que você achou? Responde, diga pra nós, por favor. Mas de verdade, assim, brincadeiras à parte, gente, levem essa informação com amor. E eu falo isso porque os oráculos, tem hora que eles dão mensagens fortes mesmo. Dão mensagens. Os meus oráculos, eles não vêm para brincar. Se você quer ouvir coisa bonita que não vai te levar para frente, não é comigo. Vai ter tapa na cara, vai, mas é coisa para você realmente chegar onde você quer. Leitura comigo é assim, eu sou muito sincera. Na verdade, não sou eu. Os oráculos são muito sinceros. Os meus oráculos, eles são curto e grosso. Eu até falo, tem vezes que não adianta, ele não responde o que você quer, ele responde o que você precisa. O meu oráculo é assim. Às vezes você pergunta, eu falo assim, não adianta. Sai toda vez a minha resposta, não adianta, não é isso que você precisa saber, sinto muito. Quem já jogou comigo, sabe? O oráculo, ele não vai responder porque não é isso que você precisa saber. Desculpa, isso não vai resolver tua vida. Exatamente. Desculpa aí. Então, leve com amor, tá? Leva, digere, vê o que faz sentido para você, vai ficar gravado, se precisar, pare, ouça de novo com o coração aberto, ouça a mensagem da Suzel, porque, como vocês perceberam, essa mensagem foi complemento para a Suzel também. Sim. Então, tem coisas para vocês na mensagem dela também. Então, aproveito, tudo perfeito, é bem isso, foi certeiro, tapa na cara. Gente, é sobre isso. É aquela coisa. Vocês podem falar muita coisa, menos que Pérola não sabe fazer o trabalho dela. Isso eu sei fazer também. Você não precisa estar aqui para eu saber fazer. E isso é trabalhar com energia, né, Suzel? A gente não precisa, a energia não mente, gente. Exatamente. A energia não mente. Você pode falar o que você quiser. A tua energia vai falar o que você precisa. É sensacional. Eu já fiz atendimento que, na realidade, antes de começar o atendimento, nós começamos a conversar, 2, 3 frases que eu disse para a pessoa fez assim, mas como você sabe disso? Então, não sou eu. Você, a sua energia está me falando. Eu falei para a pessoa, olha, nós nem estamos conectados ainda, que é maravilhoso. A energia não mente. Não. Porque às vezes a resposta vem antes do atendimento, gente. É real, acontece muito, inclusive. Né? Se a gente começou o atendimento, a gente já entendeu qual é o problema. A gente não precisa nem abrir. A gente já sabe. Deixa eu ver aqui. Não foi a primeira vez que eu vi, só preciso realmente alinhar isso na minha vida. E tenha paciência, só continua, gente. Porque isso assim... A gente falou muito de ciclos aqui hoje. Quem estava presente do começo ao fim, não sei se vocês repararam, a gente falou de ciclos, a gente falou muito sobre essa questão. Por quê? Vocês acham que é de graça? Vocês estão repetindo o ciclo, gente. Vamos ser sinceros aqui. Vocês estão... A questão é que, para a gente sair de um ciclo, fechar um ciclo,
a gente tem que entender o que a gente verdadeiramente quer e o que a gente precisa fazer para que aquilo não continue acontecendo. Aprender com o ciclo. Aprender Aprender a sair fora. O que está acontecendo aqui? Eu vou usar o exemplo aqui que a Regiane trouxe. Gente, a live está um pouquinho mais longa, mas a mensagem está vindo, a gente está trazendo. O que está acontecendo com o caso da Regiane aqui que ela trouxe? Ela está num ciclo. Só que talvez ela não tenha percebido isso. Então, eu vou te dar essa clareza, um atendimento gratuito aqui para você, só para essa atenção. Você está vivendo um ciclo que você não está sabendo sair, porque você já entendeu racionalmente o que está acontecendo. Mas emocionalmente, que é o que a gente veio trazer nessa live, você ainda não conseguiu resolver. Por quê? Você ainda não conseguiu curar a parte ferida que te faz se manter nesse ciclo. A questão é, você identificou que você está em algo que você não quer mais viver, mas você identificou a emoção que te prende aí? Qual a emoção raiz? Qual a emoção raiz? Se você ainda não consegue fazer emoção raiz, porque emoção raiz, gente, é para quem tem para fazer sozinho. Só quem tem um alto nível de autoconhecimento consegue identificar uma emoção raiz sozinho. E mesmo quando a gente tem um alto nível de conhecimento, às vezes, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente não consegue. É fato. Tem que trazer isso para vocês aqui. Então, no momento identifica quais emoções que estão ativas, para você entender o que tem que ser desativado. Deixa eu ver aqui. Obrigado às duas maravilhosas. Que bom que você curtiu. Então, se você precisar de uma ajuda mais profunda, agenda um atendimento. Eu agendo um atendimento para ajudar você a sair do ciclo com mais facilidade. Porque eu sou muito sincera, gente, a gente pode fazer tudo sozinho. Mas quanto tempo você vai ficar aí sozinho? Não estou falando que você não pode resolver. Pérola, não é só isso. Nós não somos autossuficientes. Exatamente. Mesmo não. Como terapeutas, né? Nós podemos... Eu já cheguei, tive situações que eu conversando, né? Comigo, me conhecendo, me entendendo, cheguei à emoção raiz. Mas daí para liberar ela sozinha... Exatamente. Porque tem isso também, a gente consegue, como eu falei, quem tem um alto nível de autoconhecimento, a gente consegue. Agora, a gente consegue liberar sozinha? Dificilmente. Uma parte até pode conseguir, mas às vezes muito superficial. Pode chegar perto de liberar? Pode, mas tudo não consegue. Porque nós não somos autossuficientes. E também tem ponto cego, né? Que é importante a gente trazer, porque uma coisa é, ok, eu identifiquei aquela emoção, mas e o que ela tá ligado? Porque às vezes ela tá ligada a umas outras coisas, que é por isso que você não conseguiu soltar. E você precisa de outra pessoa que te faça enxergar e te ajude a limpar, sabe? É importantíssimo, porque emoção, gente, nunca vem do nada e ela nunca tá sozinha. Regra básica, porque as pessoas acham, é só isso. Não, a emoção nunca vem do nada e ela nunca tá sozinha. Geralmente ela tá ali ativa e ela tá ativando pelo menos mais umas 3 outras junto com ela, 3 outras coisas aí, entendeu? Uma emoção é que nem um tabuleiro de War. Sabe o tabuleiro de War que vai conquistando todos os territórios? Uma emoção raiz é isso que ela faz. Quando ela ativa, ela vai conquistando todos os territórios. Então, às vezes, você está com acesso de raiva que veio de uma outra coisa que você não sabe conscientemente o que vem da tua infância e que ativou porque alguém falou algo que dentro de você acionou uma memória infantil. Bem... Só que isso é um processo que você não tem consciência. Então, essa raiva não é de hoje. É porque um dia teu pai te falou algo que te machucou, não foi curado e ficou guardado. E toda vez que alguém fala algo que ressoa com isso aqui ativa, daí ele vai, e dependendo do que ele já se conectou ao longo da tua vida, ele vai acionando tudo que tem no caminho, ele vai levando junto. Então vem a raiva, vem a mágoa, vem a insegurança, vem a baixa autoestima, porque já reparou que às vezes tá tudo bem. Daí acontece um negócio e parece que o teu mundo desaba e você fica mal com um monte de coisa que você falou, mas eu já tinha resolvido. Porque você conscientemente resolveu aquela situação, mas emocionalmente ela ainda está vinculada a sei lá quantas emoções para trás. Tipo, e é isso que nós tivemos para hoje. Senão a gente vai ficar aqui a noite inteira, porque esse papo foi maravilhoso, Zé. Gratidão, foi uma delícia. Vamos marcar outro papo, um outro tema, para tomar um café, um chá, comer um bolo, porque a fofoca hoje foi proveitosa. Eu amei. Muito obrigada por ter aceitado o convite, foi uma delícia.
Eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com você. Maravilhosa experiência, estou amando, amei todo o nosso papo. E vamos combinar, porque nessa live, né, saiu vários pontos que, como você mesmo falou, dá mestrado, vários assuntos, né? Então vamos pôr em ação aí para a gente conversar mais, ficar mais junto, tá bom? Bora lá! E é sobre isso, gente. Como só repetindo, se você quiser falar comigo, quiser falar com a Suzel, quer fazer parte do tratamento de prosperidade ou fazer um desbloqueio emocional com a Suzel, aqui embaixo tem as nossas informações. Tem a informação do grupo de tratamento que começa amanhã até o meio-dia, as vagas ainda estão abertas. E tem tudo aqui bonitinho. E é sobre isso. Lembrando, toda quinta-feira tem live. Ou aqui ou lá no Instagram. Semana que vem a live é no Instagram. E na próxima semana nós voltamos com mais um Fofocas Terapêuticas, com uma convidada especial trazendo um tema poderoso. E é sobre isso, meus amores. Uma boa noite para vocês. Foi um prazer estar com vocês em mais uma fofoca. Deixa eu ver aqui. Mais um obrigado pela consulta. Foi um prazer. Aproveita que a gente deu. Eu não faço isso geralmente ao vivo. Foi especial aqui. Beijão. Tchau, tchau.